Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 17, semana 5. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é coerência e a construção de sentidos. Vamos na leitura inicial. Na semana 4, você pôde perceber como as classes gramaticais são importantes para que um texto se torne coeso. Esta semana você vai estudar sobre o que é a coerência e a construção de sentidos. E como um texto coeso e coerente torna-se harmonioso e facilita a compreensão e interpretação de um texto. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e a partir da explicação. Relembrando, a relação entre os elementos de um texto que garantem a organização nas orações, nos períodos e nos parágrafos, ou seja, em sua organização interna, dá-se o nome de coesão. Mas o que faz um texto ter sentido? A coerência é a integração entre os elementos de amarração interna do texto, ou seja, os mecanismos de coesão e informações ligadas ao contexto. Essa integração entre os mecanismos de organização interna e os elementos discursivos tornam o texto uma unidade global de sentido, ou seja, conferem sua coerência. Assim, a coesão faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto. Então, utiliza-se palavras, orações, períodos e parágrafos. E nesse caso, a partir da coesão, nós vamos ter a coerência. Como assim? Nós estudamos na semana passada que utilizamos as conjunções, por exemplo. Usamos também substantivos, pronomes. Então, a junção das palavras, das orações, dos períodos dos parágrafos, conferem aí um sentido para o leitor, assim como nós temos aqui a ideia de coerência. Vamos aqui continuar a leitura? A coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas, que é aquelas que nós interpretamos a partir da primeira leitura, e implícitas dos discursos, né? Ou do discurso, melhor dizendo. Então, implícitas são aquelas que nós temos que interpretar, quer dizer, aquelas que estão escondidas, que nós precisamos ler aí mais de uma vez. Elementos de coerência. Existem vários tipos de coerência. Nós temos a semântica, a sintática, a estilística, a pragmática, a temática ou genérica. Porém, o que determina um texto coerente é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. É preciso eliminar ambiguidades, quer dizer, quando nós temos uma frase que tem mais de um sentido, nós temos ambiguidade e isso deve ser eliminado. Usar os conectivos corretamente. Por exemplo, tem algumas pessoas que utilizam o contudo junto para finalizar um texto. E está super errado. Por quê? Porque o contudo ele tem uma relação de oposição, é o mesmo que entretanto, porém. Evitar contradições, relacionar os sentidos, evitar trechos irrelevantes que estejam fora de contexto.
atentar-se à sequência da escrita, empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto, seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Então, são questões muito importantes, tanto para escrever uma narrativa, como para escrever um texto dissertativo. Vamos às atividades. Leia o trecho e responda as questões abaixo. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim, eu brincava de construtora. O livro era tijolo. Em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo um mundo de tanto olhar para as paredes. Primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Após a leitura, nós temos aqui a atividade 1. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Então, nós temos aqui desde conjunções, advérbios. Então, vamos perceber uma questão muito importante aqui na página 15. Algumas palavras são usadas no texto para articular as ideias, isto é, estabelecer uma relação de sentido entre as partes do texto. Atividade 2. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. Letra A. Agora reescreva a oração retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. Tente ler a oração. Então vamos perceber como irá ficar. Livro era tijolo em pé, fazia parede deitado, fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. Letra B. A oração continuou com sentido. Justifique. Nós percebemos que não continuou com sentido. Por quê? Porque quando nós retiramos aí a pontuação, percebemos que tivemos aí palavras soltas, palavras que não estabeleceram uma coesão e, por fim, não tivemos coerência. Como assim? Percebemos que livro é o sujeito. Nesse caso, quando nós falamos em pé fazia parede, estamos retomando a ideia do livro. E, no caso, o ponto e vírgula é um mecanismo, quer dizer, a pontuação que estabelece essa ideia. Perceba aqui. Em deitado fazia degrau de escada. No caso, nós temos a omissão da palavra livro e o uso do ponto e vírgula faz essa função, quer dizer, traz essa ideia. Letra C. Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto? Quando
quando nós fizemos a leitura com a vírgula e o ponto e vírgula, vimos que temos uma pausa, temos uma separação também aí de cada sequência. E isso faz com que tenhamos a coesão e a coerência, quer dizer, nós entendemos que o que é falado tem referência à palavra livro. Atividade 3. A que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Ficou muito fácil, não é mesmo? Nós temos aqui, olha, encostava num outro e fazia telhado. O que encostava no outro? Perceba a marcação aqui em verde, tá? É uma dica. Continuando, atividade 4. Qual enunciado abaixo não apresenta coerência? Não estudou nada, portanto, não passou na prova. No caso, nós temos aqui a conjunção portanto e temos essa ideia de causa e efeito. Letra B. Não fale nada, porque ela ficará triste. Temos também a conjunção porque, justificando aí a ideia. Letra C. Eu avisei ao aluno que estava doente. Nesse caso, nós temos aqui o pronome relativo que. E ao utilizar o pronome relativo, nós lembramos do termo antecedente, que é aluno. E é ele que estava doente. Letra D. Tanto ria como chorava. É possível isso? Será que temos aí uma coerência? Atividade 5. Leia a charge abaixo e responda. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Letra A. Qual é a crítica feita pela charge? Vamos perceber que os jovens e crianças também atualmente preferem utilizar aí as novas mídias digitais, os novos aparatos aí tecnológicos, ao invés aí de ler um livro. Será que essa é a crítica existente? Letra B. Com o que a professora compara os novos softwares? Vamos fazer a leitura novamente. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Então vamos pensar aqui que os novos softwares seria o conhecimento? Letra C. Qual é a função do pronome isso? A que ele se refere? Voltando na imagem, nós temos aqui ela mostrando algo. Então, se é algo que está um pouco mais distante, utiliza-se o isso, tá? Se estivesse na mão dela, seria isto. Como está com o ouvinte, ela fala isso. No caso, a que ele se refere? Isso se refere à leitura, não é mesmo? Vamos fazer a leitura aqui final. Terminamos mais uma semana produtiva e gostosa. Sei que não é fácil estudar à distância e que você está com muitas saudades da escola e dos colegas. Fique firme, vai passar e daqui a pouco estaremos juntos. Um abraço carinhoso. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.